Fala aí, minhas queridas e meus queridos meditadores, como vocês estão? Eu sou o Davi Kittner aqui do canal Pra Meditar, lá no Instagram Meditation Seed, e hoje a gente vai falar um pouquinho de uma ação positiva, ela anula uma ação negativa? Então fica aí que logo após a vinheta a gente volta para falar mais sobre isso. Pessoal, será que a gente consegue se redimir fazendo uma ação positiva depois que a gente já fez um mal, mesmo sem intenção ou motivação? Ou será que uma pessoa que de repente fez uma ação negativa com a gente, ou que teve algum tipo de consequência negativa, se ela fizer uma ação positiva, né, algo que nos faça mais alegres, mais felizes, será que remedia o que ela já fez? Será que isso está ligado a algum tipo de desculpa ou perdão? Ou será que isso está ligado, de repente, a alguma espécie de compaixão, de amor, de superação de algum valor que nós temos em nós mesmos, ou mesmo no outro, ou quem sabe na nossa família, nos nossos amigos, na nossa sociedade? Então a gente pode vamos partir pelo pressuposto, em primeiro lugar, de como que a gente fica se alguém já fez alguma coisa ruim pra gente, que a gente acreditou ou ainda acredita que isso tenha sido ruim, que tenha feito nós sofrermos, e de repente essa pessoa faz uma ação positiva. A gente esquece o que ela fez? A gente releva o que ela já fez? Ou a gente consegue transformar o que ela já fez em algum sentido? Ou isso fica como uma marca na nossa mente? O exercício é que a gente faça essa investigação em nós mesmos. A gente consiga perceber, e aí a gente não está falando em nenhum tipo de sentimento ou estados que possam ocorrer na gente como mágoas, rancores, esse tipo de coisa muito mais profunda e de uma interpretação diferente. Às vezes a gente fala até com outras pessoas assim, olha, é difícil eu aceitar ainda, mas a pessoa está ali. Aí outra pessoa chega pra gente e fala assim, não, é porque você carrega algum tipo de mágoa, que você é uma pessoa rancorosa ou rancoroso, né? Muitas vezes a gente ouve esse tipo de coisa. Se a gente falar desse assunto com um ponto de vista do karma, por exemplo, quando a gente fala de karma, a gente fala de ação. Tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui um card, posso deixar ali no final também do vídeo, que a gente fala só sobre o karma. E a gente pode também ir para um outro vídeo que a gente fala sobre Sansara e Nirvana. Vou deixar os links aqui espalhados no fim do vídeo e aqui no meio desse vídeo, onde se você tiver algum tipo de interesse nesse assunto, você pode linkar ali e seguir para esses outros vídeos. Mas quando a gente fala do ponto de vista do karma, o karma budista, por exemplo, a gente costuma dizer, ou é muito dito aí no budismo, que uma ação negativa não anula uma ação positiva, e uma ação positiva não anula uma ação negativa. O exemplo mais comum que se dá em relação a isso é uma plantação. No budismo, nas várias linhas do budismo, seja ele tibetano, seja ele zen, seja ele Theravada, Hinayana, Mahayana, nas diversas formas de pensamento e escolas, se dá muito o exemplo de um cultivo, de uma plantação. E a gente tenta fazer essa metáfora como fazendo uma plantação ou um cultivo na nossa própria mente. Então a metáfora é a seguinte, se você planta, por exemplo, tomate, você não vai colher aí um melão. E se você planta um melão, você não vai colher um tomate. Se você plantar um tomate, você vai colher um tomate. Se você colher um melão, você vai plantar um melão. Então, isso é uma metáfora das ações. Uma vez que a gente comete uma ação negativa, essa ação vai continuar ali. Ela vai ser colhida dessa forma. Uma vez que se faça uma ação positiva, ela vai ser colhida de uma forma positiva.
Mas isso significa que não é possível algum tipo de pedido de desculpa, alguma transformação nessa ação? Claro que não. O que se acredita quando se fala em karma ou em budismo é que a impermanência existe em todos os sentidos, em todos os lugares, em todas as ações, em todos os pensamentos, em tudo o que acontece na existência. Então, a partir do momento que uma ação começa, essa ação ela já está sendo transformada, ela já é impermanente em si. Então, quando a gente fala isso, não é que ela é fixa. O que pode acontecer é que na nossa mente a gente se apega, a gente deixa aquele acontecimento de uma forma fixa. Né? A gente acaba se apegando àquilo e a gente fala que, ou no budismo se fala, que qualquer tipo de apego causa insatisfação, causa sofrimento. Então são coisas diferentes. Uma coisa é uma ação anular a outra. A outra coisa é o nosso nível de apego ao nosso passado. Então, quando a gente está com uma pessoa, ou a gente vai ter algum contato com uma pessoa que já nos causou mal, por exemplo, a gente tem consciência que aquilo que ela causou já aconteceu, já nos fez sofrer, sim, já nos deixou insatisfeitos de alguma forma, mas cabe a nós e a nossa responsabilidade se a gente quer ou não ficar apegado àquele momento que a gente viveu com ela, àquela emoção que ela nos causou, né? Ou que a gente imputa nela a causa da nossa insatisfação, do nosso sofrimento. Mas isso é um assunto para ficar depois ainda, ou em outro momento aqui no canal você pode encontrar esse tipo de responsabilidade aonde a gente coloca esse tipo de insatisfação, né? Se é o outro ou nós mesmos. Mas o que a gente pode deixar aqui como essência nesse vídeo é: o acontecimento ele já passou, a gente já sofreu ali no passado. Cabe a nós mesmos o que fazer com isso hoje em dia. Se a gente prefere ficar insatisfeito com aquilo, com essa pessoa, ou se a gente quer largar esse tipo de sentimento, de emoção. E o ensinamento que se dá sobre isso é que tudo é impermanente, tudo se transforma. A pessoa que você é hoje, que nós somos hoje, não é mais aquela que vivenciou aquilo no passado. Pelo contrário, a gente já amadureceu daquilo que a gente já viveu. Então cabe a nós voltar para aquilo lá ou seguir em frente. A consciência que a gente pode dizer é seguir em frente. A gente poderia largar todo esse sentimento, toda essa emoção e de alguma forma tentar compreender, na medida do possível, e dependendo aí do que cada um vivenciou, qual a experiência de cada um, quais foram as causas que fizeram aquela pessoa cometer aquilo. A gente consegue fazer isso? A gente consegue entender que talvez o sofrimento que ela teve ou tem é muito parecido com o que nós temos, de alguma forma? Será que a gente consegue avaliar de alguma forma quais foram as intenções e as motivações que ela teve? E se a gente consegue conviver com isso de alguma forma diferente, não digo desculpar nem perdoar. Aqui no vídeo também tem aqui no canal também tem um vídeo específico aí sobre o pedido de desculpas, o perdão, se isso é pra gente ou pra outra pessoa. Esse é outro assunto também. Mas como é que a gente conseguiria conviver com uma pessoa dessa, tendo consciência que esse tipo de ação não é anulado, uma ação que nos fez sofrer, por exemplo, né? Ou que nos deixou alegre. Mas qual é o nível de apego e o quão grande a gente quer esse apego em nós mesmos? Ainda nos faz sofrer se a gente pensa nisso, naquilo que a gente viveu no passado? Agora, é bom a gente sempre levar em conta e fazer uma avaliação em nós mesmos, né? A gente consegue fazer isso agora? Se está muito difícil, a gente consegue colocar um esforço para essa transformação, uma motivação, ou vai ser melhor a gente se afastar realmente? Porque muitas vezes a melhor coisa é a gente se afastar, né? A gente tenta se afastar um pouco dessas pessoas que de alguma forma a gente possa perceber que elas são tóxicas. Apesar da gente ter consciência dessas ações serem anuladas ou não, em nós mesmos, no nosso apego, a gente faz uma avaliação se não é melhor a gente se afastar delas,
né? Principalmente pessoas aí que a gente sente que, às vezes, realmente, como se fala no ditado popular, o santo não bate, né? Mas isso são avaliações pessoais e muito íntimas de cada um, muito subjetivas. Então eu espero que de alguma forma esse vídeo possa te ajudar. Por favor, fique à vontade de compartilhar esse vídeo, de fazer os seus comentários aqui, de nos seguir lá no Instagram, a gente está como Meditation Seed, aqui no YouTube a gente está como Pra Meditar, e a gente se vê no próximo vídeo. Aquela luz.